E não tinha como a gente passar por essa semana do envelhecimento saudável sem falar de perda auditiva, que é uma característica peculiar do envelhecimento. Temos tecnologia para suprir as deficiências dessa perda auditiva e é sobre isso que a gente vai falar agora com a fonoaudióloga e audiologista Daniele Pena Lima. Tudo bom, doutora Daniele? Um prazer em receber Oi, aqui. Juliana. Prazer enorme estar aqui falando desse tema, que é a minha rotina diária, trabalhar com pessoas da terceira idade e na área do aparelho auditivo, da reabilitação auditiva. Muito bom. Ótimo. Essa perda auditiva é realmente uma perda natural do envelhecimento? E quantas pessoas sofrem com isso? A partir de que idade ela se torna mais significativa? Olha, a perda auditiva, a gente tem um leque gigante, né, de pessoas que são acometidas pela perda, desde crianças muito pequenas até as pessoas da terceira idade. Então, para as pessoas da terceira idade, que é o nosso alvo principal, a gente tem que entender que o nosso sistema auditivo, ele vai passar por um envelhecimento natural e que normalmente isso depois dos 60 anos parece até um marco, né? Que é a partir dali que a pessoa sente que começou a ter mais dificuldade auditiva. É interessante a gente ressaltar que você pode já vir acompanhado de uma perda auditiva quando você é um adulto jovem. Exemplo, com 40 anos de idade, a pessoa já começou a apresentar algum grau de perda auditiva. E quando ele ultrapassa esses 60 anos, de forma contundente, ele vai sentir em decorrência dessa somação do envelhecimento natural que a gente está apresentando e que, infelizmente, a gente não tem como parar, na verdade, o envelhecimento do nosso sistema auditivo, como do nosso corpo como um todo. Uhum. Quantas pessoas sofrem? Tem alguma estatística? Olha, tem uma estatística mais recente que foi feita pelo IBGE em 2021 e que mostra que nós temos aí, para a população idosa, 5% de pessoas com perda auditiva. Agora, é bom a gente ressaltar, Juliana, que o grau da perda auditiva ele pode variar muito de pessoa para pessoa. E isso em decorrência até do estilo de vida que aquela pessoa tem. Porque tem pessoas que têm um estilo muito saudável e que ela vai preservar muito mais, principalmente as células da nossa orelha, que permitem, então, a gente ter essa escuta. E outras não. Mas, Quais são esses hábitos que ajudam a prevenir? olha, os hábitos saudáveis é, primeiro, a pessoa controlar o peso, porque a obesidade, junto com diabetes, é um fator que agrega e potencializa a perda auditiva. Pacientes com alterações cardíacas, e eu gosto de ressaltar a hipertensão, porque a hipertensão também pode levar à alteração nas células do ouvido. Então, há necessidade sim das pessoas terem esse cuidado com relação à saúde auditiva, fazendo exercício, comendo melhor, desde cedo, né? A gente tem que a nossa prevenção, ela tem que começar desde já. Não esperar você, tipo, chegar aos 60 anos para você então incorporar uma vida saudável para você minimizar esses efeitos, porque aí já vai ser tarde demais. Ótimo. E são hábitos que previnem, protegem não só a saúde auditiva, mas o corpo como um todo, né? A gente está batendo muito nessa tecla nessa Ex- semana do envelhecimento, enfatizando essa questão Exatamente, dos hábitos saudáveis. exatamente, exatamente. Agora, quais são os primeiros sinais de uma perda auditiva? Como é que a Olha, própria eu gosto pessoa ou um familiar pode perceber? tá. Para falar para esse público geral que está nos assistindo, eu sempre gosto de dizer que existem os sinais básicos que demonstram que você está passando por algum processo já de perda auditiva, dependente do grau. Então, o paciente tem muito mais dificuldade, quando ele inicia o processo da perda auditiva, de escutar e compreender a fala na presença do ruído. O que seria isso? Então, eu vou para um bar, para um restaurante, a reunião com a minha família, que tem muita gente falando de forma simultânea, eu escuto, mas eu não entendo. É aquela velha história daquela senhora da praça, que ela dizia, ei, escuto, mas não entendo, e pede para a pessoa repetir, né? E Outro fala ponto tudo bem errado, que entendeu? entende e fala tudo errado. E tem um outro ponto, que é a questão da televisão em casa. Normalmente, um paciente com perda auditiva,
a tendência ele é aumentar muito o volume da televisão dele e diferente da família. Então, a família se queixa dele, fala, você está ouvindo a televisão muito alta. Mas, para ele, normalmente, ele acha que o problema é no canal, na TV, ou que a família está querendo criar algum tipo de intriga com ele, quando ele já está com a perda instalada, tá? Um outro que acompanha muito os pacientes com perda auditiva e é super contundente é o zumbido. Então, às vezes, você escuta o zumbido, você já está com a perda instalada, embora às vezes você não tenha tanta dificuldade na discriminação, mas a perda já iniciou ali. Então, é necessário que esses pequenos sintomas que são simples e básicos, a pessoa procure um profissional capacitado, o otorrinolaringologista, no caso, que é a porta de entrada para o paciente com a perda auditiva, para fazer uma avaliação audiológica e, se constatar a perda ali instalada, é iniciar de forma imediata processo de reabilitação auditiva. Não deixar para depois, porque isso prejudica muito o paciente. E a perda auditiva, Juliana, quando ela não é tratada de forma rápida, preventiva, precoce, o paciente pode potencializar outras doenças na sua terceira idade. Então, ele pode ter muito mais dificuldade, por exemplo, com a sua memória, com a sua cognição. Ele pode potencializar em até 40% a demência, que isso tem tudo a ver com todos nós que iniciamos o nosso processo de aprender a nossa linguagem através do canal auditivo. Então, a gente bate muito nisso de forma diária com os nossos pacientes, porque nem todos os pacientes querem reabilitar de forma imediata. E eu acho que você tenha a ideia por quê que não querem usar os produtos, os equipamentos. Essa reabilitação é com aparelho auditivo, né? E ainda existe um preconceito. Com óculos ninguém tem preconceito, mas com aparelho auditivo as pessoas ainda têm esse preconceito, né? Exatamente. Era interessante que as pessoas compreendessem que o aparelho auditivo ele faz parte da reabilitação. Sem ele, se você tem uma perda auditiva instalada, e se você diz, eu não vou usar o aparelho auditivo, mas eu vou fazer um treinamento auditivo com uma fonoaudióloga, não adianta de nada. O aparelho ele faz parte da reabilitação. Ele é o elemento principal quando eu quero fazer com que eleve e o paciente tenha acesso aos sons de fala em qualquer situação, seja no silêncio, seja na presença do ruído. Mas o preconceito, ele ainda acompanha muita gente. E olha, eu te falo, às vezes chega aqui pacientes com a idade mais avançada e na minha mente, eu penso, né? A maturidade faz com que a gente comece a aceitar esses pequenos preconceitos, porque a gente sabe, eu estou preferindo ter uma qualidade de vida do que pensar quando alguém olhar que eu estou com o aparelho na orelha, mas não. O paciente, quando chega aqui, que eu faço esse aconselhamento, o paciente fala para mim assim, eu só quero um aparelho se ele for invisível na minha orelha, que existe mini equipamentos na orelha, né? Mas a gente sabe que ele tem uma limitação de indicação, os menores aparelhos, que são os intracanais, os pequenininhos. Uhum. Mas a gente conversando com o paciente, dando esse aconselhamento, eles até quebram essa resistência, usam os equipamentos, mas ainda existe muito, de verdade, existe. E como escolher o aparelho? Eu falo isso porque aí na Salutem, né, vocês têm uma variedade imensa de aparelhos. Tem muita tecnologia, cada vez os aparelhos chegam mais modernos. E como escolher? Como escolher o melhor aparelho? Como é que é esse processo? Antes de mais nada, assim, pensando nesse equipamento que hoje é multifuncional, o aparelho auditivo ele não é só hoje o aparelho auditivo do paciente que amplifica para ele ouvir mais, para ele ouvir melhor. Ele vai além disso. Ele pode monitorar o corpo do paciente, ele virou um fone de ouvido, ele transmite todas as mídias para o paciente na orelha. E hoje não existe mais um produto dentro da nossa loja sem isso. Mas na hora que eu vou escolher o aparelho, o meu alvo principal é escolher um aparelho auditivo que tenha a capacidade, não só em potência, mas também em canais,
de dar àquela pessoa muito mais qualidade sonora, perto da sua audição natural, do que ele tem de memória que era antes, e fazer com que ele tenha essa possibilidade, não só na hora que ele estiver na presença do ruído, mas também no silêncio, dentro de casa. E muitas vezes, na hora de eu fazer a seleção do produto, nós vamos cair na estética. Uhum. Então, nem toda perda auditiva, né, ela é passível de usar o aparelho intracanal. Então, a gente tem que pular, às vezes, para um produto que ele pode ser até mais aparente na orelha do paciente, porém, a gente tem que seguir à risca a nossa competência técnica para dar certo. Então, eu sempre, quando eu recebo alguém, um paciente, a primeira coisa que eu faço com ele é o aconselhamento. Nesse aconselhamento, eu mostro para ele tudo sobre a perda auditiva dele e por que que eu vou indicar aquele produto. Por que que será esse aparelho, né? Tanto na questão estética quanto nos canais, os supressores de ruído de fundo, porque às vezes o aparelho auditivo, embora ele tenha uma gama que a gente chama de algoritmos, né? Que podem ajudar o paciente em inúmeras situações, o aparelho, por exemplo, mais caro do meu portfólio vai servir para aquela pessoa. Isso não tem nada a ver. Isso até é interessante falar, que as pessoas perguntam muito assim, então o aparelho mais caro é o melhor aparelho para minha perda auditiva. Não. Às vezes o mais simples que eu tenho é que vai casar na perda daquele paciente. Então é assim, é um jogo eu falo que é um quebra-cabeça quando você pega a audiometria dessa pessoa, o perfil dessa pessoa, a idade dessa pessoa, que é adaptar uma pessoa de 90 anos é muito diferente do que eu adaptar num garoto de 16 anos de idade. Uhum. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente junta. É um cross-check que a gente faz para dar certo. É isso aí. E como é que é essa adaptação? Vocês acompanham? Tem algum protocolo para esse Sim. acompanhamento, para que esse paciente ele se adapte e ele use realmente todos os recursos que aquele aparelho disponibiliza para É. ele? É super importante você falar sobre isso. Não existe adaptação de aparelho auditivo sem acompanhamento com o profissional da audiologia. Isso não existe. Primeiro, porque o produto ele carece de manuseio e manutenção. Muitas pessoas vão se confundir no início com o uso, né? Como é que eu vou colocar a memória tal que você me disse que era melhor para eu estar no restaurante? Então, tem um outro fator que eu quero falar, que é o seguinte, Juliana, quando a perda auditiva está instalada, e dependendo do tempo que essa perda auditiva está instalada, no início o paciente pode necessitar de mais de 3 ou 4 semanas para se adaptar com essa nova condição e com esse processamento sonoro que é diferente do que é o natural da orelha da gente, entendeu? Uhum. Então, esse acompanhamento aqui, né, dentro da nossa loja, a gente faz com todos os nossos pacientes, é uma rotina dele voltar, primeiro, principalmente nesse primeiro mês de uso, uma vez por semana, não só para eu cuidar a respeito do manuseio do produto, mas também para eu fazer amplificações gradativas com relação à audição dele com esse produto, com esse aparelho, fazendo com que o cérebro tenha uma adaptação gradativa sem o paciente ter qualquer tipo de desconforto. Seja na hora que ele escutar os sons de alta intensidade, seja no silêncio. Então, assim, não existe adaptação de aparelho auditivo sem acompanhamento. Se alguém faz isso, não vai dar certo para o paciente. Ele chegar aqui, colocar um aparelho na orelha e sair e nunca mais aparecer. Ele vai guardar na gaveta. Eu tenho certeza. E vai achar que não era para ele, né? Que não adiantava. Justamente. Acaba que o paciente, eu recebo muitas pessoas aqui que elas têm a informação de que aparelho auditivo não é bom, que não presta, que ele é barulhento, que ele é ruidoso, quando não é. Essa informação é completamente equivocada e todas as pessoas que eu recebo aqui e que eu faço adaptação, eles depois dizem, Daniela, ele é totalmente diferente do que eu imaginava que era o aparelho auditivo. E é exatamente isso. Então,
a gente tem que ajustar no início do uso do produto, deixar o paciente familiar com aquilo, né? E outra, que acho que você pode até perguntar, a questão da tecnologia, né? Quanta Isso. tecnologia esse paciente vai ter acesso com esse produto? O que é É que tem de enorme. novidade? Vamos falar disso, da Então, tecnologia que esses novos aparelhos estão uma, trazendo. é, uma coisa que eu lembro que em 2019 nós ainda não tínhamos a pandemia, ela não tinha chegado. E a Stark lançou um aparelho auditivo que foi assim, uma revolução, que é o aparelho da conectividade, que são os produtos que têm a inteligência artificial. Para quem não sabe, inteligência artificial são pequenos robôs que estão atrelados àquele produto e que ele fica o tempo inteiro trabalhando por você. Ele percebe o seu perfil, ele sabe qual é a memória que você usa mais. Então, no aparelho auditivo, a gente tem tudo isso hoje. Inclusive, que o aparelho auditivo ele pode ser rastreado por satélite. Isso são pequenas coisas que você pode dizer, mas isso tem sentido no aparelho auditivo? Tem, porque às vezes o paciente deixa em algum lugar, não sabe mais onde está e a gente pode buscar pela plataforma do Uhum. celular dele, né? Além disso, essa inteligência artificial, ela também trabalha buscando o ambiente que você está, fazendo com que o aparelho use os microfones mais adequados. Exemplo, quando a gente está na presença do ruído, a gente sabe que o ruído de fundo, ele atrapalha a fala humana. E isso pode acontecer também com o aparelho. Mas esses pequenos robôs, eles ficam ali o tempo inteiro analisando as faixas de frequências que estão entrando demais no aparelho e que pode prejudicar aquele paciente naquele momento. E ele mesmo ajusta isso, entendeu? Então, o Então, a paciente não inteligência... precisa ajustar. Todo um lugar barulhento, vou mudar aqui o meu aparelho. O Isso, próprio aparelho isso. já vai se adaptando, como o Ele vai ouvido se natural. adaptando. Aí a inteligência artificial vai além. A gente tem hoje atrelado ao aparelho auditivo as funções corporais que ele pode fazer pelo paciente. Ele pode dar informações para a audiologista de como o paciente estava usando o produto, é tipo um data log, que eu posso fazer a leitura disso, quantas horas ele usou diariamente, qual o engajamento que o paciente teve com o produto. Será que o esforço auditivo do paciente com aquela memória que eu fiz, está tão complicada para ele ter a compreensão de fala, porque a gente sofre muito, quem tem perda auditiva, Juliana, sofre muito para tentar compreender a fala. E isso causa uma estafa para a pessoa no fim do dia. Tem gente que nem percebe que está tão cansado de noite, mas por que está cansado? Tem perda auditiva e às vezes está fazendo um esforço gigante para ter compreensão da fala humana, sabe? Então, todas essas pequenas coisas que o aparelho tem ajuda a vida dessa pessoa no dia a dia. Então, é um produto que eu coloco que hoje o aparelho auditivo ele é um produto tão completo que todo mundo até quer ter agora. Porque a conectividade, quando eu recebo pacientes aqui, que é uma outra função fantástica para o paciente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém sentado num consultório médico e vai escutar um áudio ou um vídeo e coloca na toda altura, principalmente as pessoas da terceira idade, que todo mundo olha e diz, meu Deus, esse está escutando alto demais esse áudio. E quando eles experimentam essa tecnologia aqui, e que ele tem a oportunidade de fazer isso de forma domiciliar, sem adquirir o aparelho, ele fica louco, porque é muito boa essa transmissão. Então, de escutar o WhatsApp, botar um playlist das músicas de sua preferência, escutar as orações. Então, essa é uma experiência que eu tenho tido e que de Como se fosse um 2019... fone, o fone do celular, mas está lá no Pronto, aparelho auditivo. como se fosse o fone. De 2019 para cá, esse produto tem sido realmente o nosso carro-chefe. E na atualidade, nós não temos mais nada para indicar aos nossos pacientes que não tenha a conectividade. A conectividade, ela não está colocando preço mais alto, não, no nosso produto. Não faz isso, pelo contrário.
Ela é hoje uma ferramenta que é necessária para quem usa o aparelho auditivo. Até porque o aparelho ele está aqui, ó, ocupando o conduto do paciente. E não tem como, às vezes, ele colocar um fone de ouvido aqui junto com o aparelho. É Com certeza. impossível, né? E colocar, às vezes, aquele que é por cima, que a gente chama até de o fone do jogador de futebol, não dá certo, não fica legal. Às vezes abafa o microfone, então assim, dá certa interferência. Mas na atualidade a gente tem isso, sabe? E o que mais me deixa satisfeita é que a gente vê hoje a quantidade de pacientes que a gente tem que já estão na terceira idade, mas completamente adaptados a usar a inteligência artificial. Eles adoram, sabem manipular, manusear, eles vêm várias vezes aqui. Tem uma plataforma que a gente tem que baixar um app nos celulares e eles têm total função de manusear. Não é difícil, não é difícil. E eu acho até, falando de terceira idade, que as pessoas mudaram muito. Foi impressionante, porque na pandemia, essa questão de você estar isolado, e se a gente não tivesse essa ferramenta aqui que a gente tem, que a gente está usando agora, eu e você, as pessoas tinham ficado muito pior. Porque aqui a Verdade. gente tem uma forma, a gente está se vendo, né? Eu e você, nós Uhum. estamos nos vendo. E, inclusive, nesses produtos, Juliana, eu posso fazer isso com o meu paciente de forma remota. Ele permite isso. Eu posso é, programar o aparelho dele a longa distância. Eu faço tudo pelo celular dele. Eu faço uma chamada de vídeo, como eu estou fazendo com você agora, E vai e ajustando, né? eu programo e salvo de forma remota para o meu paciente. E eu acho isso incrível, né? E eu acho que a pandemia ela fez isso, porque o produto ele deu um upgrade gigante de 2020 para cá. Nós estamos só em 2022. E a Isso. Stark deu um upgrade nessa plataforma assim de forma gritante, que assim até a gente se espanta, mas é maravilhoso, é bom demais. Ótimo. Fala para quem está assistindo onde é que fica essa Lutem, né? Para que Tá, as pessoas que queiram conhecer mais, tá tirar suas bom. dúvidas sobre É. aparelhos auditivos. Bom, de antemão, quem quiser tirar qualquer dúvida a respeito de aparelho auditivo, pode falar comigo também pelo direct, né, da empresa, a gente pode responder, embora não seja necessário estar aqui. Todo paciente que precisa de um aparelho auditivo, quando ele vem para mim, ele já tem passado pelo otorrino laringologista para fazer toda a avaliação necessária com relação a essa perda. E aí, então, ele pode procurar a nossa loja, se ele precisar, se ele tiver a indicação de um produto desse para fazer a sua reabilitação auditiva, e a gente faz um aconselhamento com esse paciente. Aqui na Salutem não tem só eu, de audiologista, nós temos também a Renata Brunet, e mais duas pessoas dessa equipe, e que serão muito bem-vindos, tá? Se quiser tomar qualquer tipo de informação, pode vir aqui sem nenhum compromisso. E a gente tem o maior prazer de dar esse tipo de informação e atenção preventiva para as pessoas. É isso mesmo. Ótimo. Muito obrigada, doutora Daniela. Foi um prazer lhe receber. E eu tenho Obrigada, certeza que Juliana. vamos ajudar muitas pessoas aí a quebrar esse mito, derrubar esses preconceitos e abraçar todos os benefícios que esses aparelhos auditivos tão modernos estão trazendo para a vida das Com pessoas. certeza. Aí tem uma melhor qualidade de vida. É isso.